Existe uma data que separa duas eras. De um lado, 1972, o último ano em que seres humanos estiveram perto o suficiente da Lua para ver crateras a olho nu, para sentir o silêncio do espaço profundo, para compreender com o próprio corpo o que significa estar longe da Terra de verdade. Do outro lado, 1º de abril de 2026. Naquela manhã, 4 astronautas subiram a bordo de uma cápsula chamada Integrity e fizeram algo que nenhum ser humano havia feito em mais de meio século. Deixaram a vizinhança da Terra com destino à Lua. Não para pousar, não para coletar amostras, mas para provar que o caminho ainda existe e que desta vez chegamos para ficar. O que aconteceu nos 10 dias seguintes não foi apenas uma missão espacial. Foi um teste de tudo, da tecnologia, dos limites humanos, dos planos que a NASA construiu por décadas. E em determinado momento, foi também algo que nenhum roteiro de engenharia poderia prever. Guarda esse momento para o final, porque ele vai mudar a forma como você vê essa missão. O foguete SLS decolou do Kennedy Space Center às 18 horas e 35 minutos, horário de Brasília. É o foguete mais poderoso já construído pelos Estados Unidos, mais alto que a Estátua da Liberdade, mais potente que o Saturno V, que levou o homem à Lua em 1969. Em questão de minutos, levou a cápsula Orion e seus 4 ocupantes além da atmosfera. Comandante Reid Wiseman, piloto Victor Glover, especialistas Christina Koch e Jeremy Hansen. A primeira mulher e o primeiro astronauta negro a voar rumo à Lua. Uma tripulação que carregava, junto com o equipamento, o peso simbólico de uma era inteira. Mas não foram direto para lá. As primeiras 24 horas foram de órbita terrestre alta. Uma checagem sistemática e exaustiva de cada subsistema da Orion. Era o batismo real da nave. A primeira vez na história que 4 seres humanos viviam dentro dessa arquitetura, no espaço de verdade. Com o planeta ainda visível pela janela, mas a missão já começada. E mesmo nessa fase inicial, antes de qualquer manobra decisiva, os primeiros problemas apareceram. Uma válvula do dispensador de água emperrou durante a aceleração do lançamento. Os astronautas tiveram que extrair 7 litros manualmente com seringas, transferindo para reservatórios auxiliares para garantir abastecimento até o fim da missão. Enquanto faziam isso, os sensores detectaram uma anomalia nos manifolds de hélio, o sistema que pressuriza os propulsores da nave. A taxa de vazamento era 10 vezes maior do que nos testes em solo. Os controladores de voo passaram horas analisando. A conclusão foi que o vazamento estava dentro da margem de segurança, mas o problema não sumiu. Ele acompanhou a missão inteira e os dados registrados vão ser determinantes para as modificações feitas antes da Artemis 3. Esse é o valor real de voar com problemas. Você aprende coisas que nenhuma simulação consegue ensinar. No segundo dia, o motor principal disparou por 6 minutos. A cápsula acelerou a quase 40 mil quilômetros por hora, a velocidade que separa a órbita terrestre do espaço interplanetário. A Terra começou a encolher pela janela. Junto com essa aceleração, veio uma estreia que vai redefinir as comunicações no espaço profundo. A Artemis 2 testou transmissão a laser no infravermelho a 260 megabytes por segundo, 30 vezes mais rápido que qualquer sistema anterior. Em 10 dias, transmitiu mais de 100 gigabytes de dados, incluindo o primeiro vídeo em 4K em tempo real das proximidades da Lua. Uma diferença que muda completamente o que é possível fazer em missões futuras. E transmitiu também uma fotografia. No quarto dia, Wiseman fotografou o que via pela janela
com a sensibilidade máxima da câmera. A Terra aparece como uma meia esfera escura iluminada por um fio de luz solar. As auroras polares brilham em verde. Vênus surge como um ponto de prata no fundo escuro. A fina camada da atmosfera brilha com o tom do sódio excitado. Uma das imagens mais perturbadoras já tiradas por mãos humanas, não pela técnica, mas pelo que revela a fragilidade de tudo que consideramos permanente, visto de fora. Mas havia algo que a tripulação monitorava com ainda mais atenção. Fora da magnetosfera terrestre, a intensidade da radiação cósmica aumenta até 100 vezes. A Orion carregava sensores especializados e chips de tecido biológico construídos com células-tronco dos próprios astronautas, simulando o funcionamento do coração, dos pulmões e da medula óssea. Os cientistas em solo observavam em tempo real como esses tecidos reagiam à radiação do espaço profundo. Pela primeira vez, matéria humana viajava tão longe como experimento vivo, transmitindo enquanto era bombardeada por partículas que nenhum laboratório terrestre consegue replicar. Nenhuma missão anterior havia operado nessa altitude por tanto tempo com humanos a bordo, tornando cada dado coletado único e insubstituível. A tripulação também praticou protocolos de abrigo contra tempestades solares, montar uma barreira com bolsas d'água ao redor da área de descanso. Água, pelo hidrogênio que contém, é um dos melhores escudos contra a radiação de partículas. 4 pessoas entrincheiradas atrás de sacos d'água, a milhões de quilômetros de qualquer ajuda. Durante a missão, a tripulação testou novos protocolos de trabalho em equipe para longas estadias em espaço profundo, rotinas de descanso, gestão de carga cognitiva, distribuição de tarefas em ambientes de alta pressão. Cada dado comportamental registrado vai informar como a NASA vai preparar as tripulações das missões que vêm a seguir. Porque ir à Lua é uma coisa, viver na Lua por semanas é completamente diferente. A missão também calibrou parâmetros de proteção contra a radiação com dados reais da órbita lunar, valores que modelos teóricos não conseguem fornecer com a precisão necessária. Esses números já estão sendo processados e vão reescrever os padrões de segurança para a Artemis 3. No 6º dia, a Lua tomou conta das janelas da Integrity. E então veio o silêncio forçado. Quando a cápsula passou pelo lado oculto, a Lua bloqueou completamente as comunicações com a Terra. 40 minutos sem sinal, sem confirmação de que tudo estava bem. Apenas os 4 astronautas e o vazio. Quando a Integrity emergiu do outro lado, eles tinham estabelecido um recorde que pertencia ao Apollo 13 desde 1970. 406.771 quilômetros de distância. Os 4 seres humanos mais afastados do planeta em toda a história da espécie. Daquela distância, a Lua não era imagem, era paisagem. Christina Koch descreveu a transição de tons na superfície, cinza metálico virando marrom oliváceo conforme o ângulo da luz mudava. Wiseman narrou a Bacia Orientale, com quase 1000 quilômetros de diâmetro, como 2 lábios de rocha esculpidos no vácuo. No lado noturno, Wiseman e Hansen observaram clarões breves na superfície, impactos de micrometeoritos a dezenas de quilômetros por segundo. Registraram 6 impactos distintos. Quando os geólogos analisaram os dados, a surpresa foi genuína. A frequência é muito maior do que os modelos projetavam. Para quem planeja construir uma base lunar permanente, essa informação não é curiosidade, é fundamento. E foi ali que a missão parou por algo que nenhum protocolo havia previsto. Jeremy Hansen pediu que 2 crateras sem nome fossem batizadas. A primeira, Integrity. A segunda, Carol. Carol Taylor Wiseman foi esposa de Reid por anos. Em 2015,
Quando recebeu o diagnóstico de câncer, Reed considerou deixar a NASA. Foi ela quem não permitiu. Foi ela quem disse que ele precisava continuar em Artemis. Ela não viveu para ver esse momento. Mas seu nome chegou lá. A cratera Carroll tem 5,6 quilômetros de diâmetro na borda ocidental da Lua. Com um telescópio de boa potência, é visível da Terra em certas noites. As filhas de Reed podem apontar para o céu e saber que a mãe está ali, não como metáfora, mas gravada na rocha do mundo mais próximo do nosso. O retorno foi brutal e preciso. A Orion reentrou na atmosfera a quase 40 mil quilômetros por hora. O escudo térmico absorveu 2.760 graus Celsius. A manobra foi uma reentrada em salto. A cápsula tocou a atmosfera superior, ricocheteou de volta ao espaço para dissipar energia e depois realizou a entrada final. Por 6 minutos, o plasma cortou qualquer comunicação, até que a voz de Wiseman atravessou o ruído. Houston, temos integridade. 3 paraquedas se abriram sobre o Pacífico. A cápsula pousou a 27 km por hora, a 1.400 km da costa mexicana. 10 de abril de 2026. Missão encerrada. A Artemis II não pousou na Lua, mas resolveu a questão mais importante. A viagem é possível. O sistema funciona. Os humanos sobrevivem. E os problemas que apareceram são exatamente o motivo pelo qual se voa uma missão de teste, para corrigir agora, enquanto os erros ainda são recuperáveis. O próximo passo é a Artemis III, prevista para não antes do fim de 2027, com o primeiro pouso tripulado na Lua desde 1972. A Lua deixou de ser nostalgia. É um destino. Se inscreve na Rota Estelar agora e ativa o sininho. A Artemis III está chegando. E quando acontecer, cada detalhe, cada transmissão, cada passo naquele solo vai sair aqui primeiro. Quem não estiver inscrito vai perder o momento mais histórico da exploração espacial da nossa geração. Deixa o like. É o gesto mais simples para que essa história chegue em alguém que precisa ouvir que a humanidade ainda olha para cima. E compartilha com quem ainda acha que a era espacial ficou no século passado. Com quem precisa saber que a Lua não é lembrança, é destino. Aqui na Rota Estelar, a história não acabou. Ela está sendo escrita agora.